Ilia Topuria pode não lutar mais contra o Islam Makhachev. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e também a atualização dos rankings e também a falta de respeito de Daniel Cormier com Jailton Malhadinho e muito mais. A gente vai ver tudo que rolou, pessoal. Antes do vídeo eu vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho, é rapidinho e não custa nada. Clique no like e na sequência pode aparecer pra alguns um botão escrito Hypar. Se aparecer o Hypar, clica que você fortalece mais ainda e principalmente se inscreva aqui no canal. Aqui você acompanha tudo que rola no mundo do UFC. Muitas pessoas veem os vídeos, acabam se esquecendo de se inscrever, então se não for inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa o hypar e bora ver tudo que aconteceu. O vídeo tá recheado, hein? Fiquem até o final. Aí, pessoal, bora começar o nosso giro de notícias pela atualização dos rankings oficiais do UFC. Começando aqui pela categoria do peso leve, a gente teve uma mudança depois do Benoit Saint-Denis nocautear o Dariush ali em 15 segundos. Dariush deu a entender aí que já foi o tempo, né? E aí até rolou umas brincadeiras aí, como que o Moicano perdeu pro cara e tudo mais. E o Moicano, começando aqui com ele, que saiu ganhando aí com essa situação. O Moicano subiu uma posição, o Dariush caiu 3 posições. O Maurício Ruff também saiu ganhando, subindo uma posição, é o 14º do ranking. Moicano é o 10º do ranking. Tem o Michael Chandler aqui, que ainda tá no ranking, em 11º. O Benoit Saint-Denis subiu 5 posições, vem aí numa boa fase aí o francês. Já estão falando até dele enfrentar o Charles do Bronx, mas o Charles a gente já sabe, né? Vai enfrentar o Max Holloway. É isso. E aí o Garo subiu, o Dan Hooker, todo mundo saiu ganhando aí com a derrota do Dariush. E bora falar aqui agora da categoria do peso meio médio, a categoria do Islam Makhachev, do Carlos Prates, Rakhmonov e de todos bicho papões aí. Essa divisão aqui disparada é a divisão hoje mais difícil do UFC, só tem peixe grande. Leon Edwards caiu 5 posições, o Kamaru Usman desceu 3 posições, o Sean Brady, que tava lá na boca do gol, caiu 5 posições também, e quem saiu ganhando foi o nosso fumante, Carlos Prates. Carlos Prates subiu 4 posições e agora é o 5º colocado do ranking. O Carlos pode disputar o cinturão muito em breve. O Morales também, que subiu 5 posições, foi o que mais subiu. E já estão falando aí num duelo de Morales e Carlos Prates. O Rakhmonov, que é invicto, mas está inativo, caiu mais uma posição. Ele vem caindo aos poucos aí porque não tá conseguindo lutar, tá lesionado. E o Belal Muhammad caiu uma posição, Madalena também, né? Claro, foi derrotado. Eu acho que o Madalena devia até cair mais aqui, porque a performance que ele teve ali contra o Islam Makhachev, vamos ser sinceros, muito abaixo do esperado. O Madalena teve algumas lutas ali, nunca lutou contra os caras mais embaçados aqui, que é o Morales, que é o próprio Rakhmonov, o Prates, o Ian Gary, o próprio Sean Brady, o Usman, nunca enfrentou o pessoal aí mais embaçado. Lutou contra o Belal Muhammad, só que vocês sabem minha opinião, o Belal acabou se equivocando ali na luta, traçou a estratégia errada e foi derrotado. E temos um novo campeão, Islam Makhachev. E pessoal, bora falar aqui agora do ranking peso por peso. Ranking peso por peso, os melhores lutadores do UFC. E o Islam Makhachev, como já era de se esperar, tomou o posto do Topuria e agora ocupa o número 1 do ranking peso por peso. E já dou a minha opinião, eu acho muito justo o Makhachev ser o número 1 peso por peso. Igualou o recorde do Anderson Silva, vem enfrentando aí adversários do alto escalão e também agora é duplo campeão e é o primeiro. O Topuria foi para o 2º lugar. Na sequência temos o Merab, Khamzat Chimaev em 4º, o Pantoja em 5º e o Poatan em 6º lugar. Na minha opinião aqui eu trocaria o Poatan pelo Chimaev. Na minha opinião hoje o Poatan deveria ser aqui o 4º colocado. O Chimaev, por mais que esteja invicto e tudo mais, ainda não tem muitas lutas aí na divisão do peso médio, não conquistou duplo cinturão, então eu não acho justo ele estar na frente aí do Poatan, mas o ranking tá bem montado aqui. Eu só trocaria o Chimaev com o Poatan, manteria o Pantoja em 5º, o Merab hoje é o 3º, o Topuria é o 2º e o Makhachev, na minha opinião, é o 1º. Beleza? Essa foi a atualização dos rankings. Bora conferir agora todas as notícias. E só destacando aqui a sequência de vitórias aí do Islam Makhachev, ó. Ele parou a sequência de vitórias de 18-0 do Madalena. O Madalena estava sem perder 18 lutas, foi parado pelo Makhachev. O Volkanovski, quando estava aí no seu auge, foi parado pelo Makhachev também. Tava 22-0, uma sequência de 22 vitórias. O russo colocou um ponto final nessa sequência e também essa daqui dói até hoje, né? A sequência do Charlinho, que tava 11 vitórias sem perder na categoria do peso leve, e aí o Makhachev colocou um ponto final. Ou seja, o cara vive acabando aí com a sequência de vitórias. E hoje tem a maior sequência de vitórias do UFC e igualou o recorde do Anderson Silva. Gostem ou não do Makhachev, pode não ser o lutador mais empolgante, mas o cara realmente hoje é o melhor. Os números falam isso daí.
E aí, pessoal, começou a rolar um debate aí sobre quem que é o lutador mais popular da atualidade. E tem algumas páginas exaltando o Makhachev como o mais popular. Por quê? Sua entrevista, né, após a luta, bateu 2,1 milhões em 48 horas. A do Chimaev, quando ele foi campeão, bateu 2 milhões. A do Topuria, 1 milhão. E a do Poatan, quando venceu o Ankalaev, 770 mil. Só que aí, é aquilo, pessoal. Primeiro, Poatan não fala inglês, né? E outra, essas entrevistas, beleza, o Islam tem mais visualizações na entrevista, o Chimaev também, só que a gente tá falando aí de entretenimento, de luta, de nocaute, de highlight, de melhores momentos, aí os caras não pegam nem carona. Quando o Topuria nocauteou o Charles, se eu não me engano, tem até um comentário falando que ele bateu ali 50 e poucas visualizações, 50 e poucas milhões de visualizações em 24 ou 48 horas, acho que foi 48 horas, ou até hoje, alguma coisa assim, mas tem 50 e poucas milhões de visualizações no nocaute do Topuria no Charles. O Poatan também, quando nocauteou o Ankalaev, em 24 horas tinha mais de 20 milhões de visualizações, enquanto o Makhachev e o Chimaev não nocauteiam, não tem highlight, então os highlights ali, depois da luta, né, os melhores momentos, não tem quase, não chega nem perto aí do número de visualizações de Topuria e Alex Poatan. Se eu pudesse dizer aí o nome mais popular hoje, o cara aí que é o favorito dos fãs, sem sombra de dúvidas nenhuma, é o Alex Poatan. É o cara que vendia mais pay-per-views ali entre esses lutadores, é o que traz mais entretenimento e o que traz mais visualizações aí em melhores momentos. Entrevista é uma coisa, ninguém vai assistir o UFC, ninguém quer ver ali no sábado entrevista, a gente quer ver luta, né? Quer ver luta emocionante. Todo mundo trabalha aí a semana, chega no fim de semana, quer ver ali um conteúdo legal, uma luta emocionante, e ninguém é obrigado a ficar vendo os russos aí amarrando, né? Claro, faz parte do esporte, mas em quesito favorito dos fãs, esses números aqui são mentirosos, estão ocultando a informação verdadeira, beleza? E é como eu falei, entrevista, beleza, é uma coisa, porque o Islam Makhachev fez ali um feito lendário e tudo mais, uma entrevista marcante, o Chimaev também, que era muito aguardado ali por se tornar campeão, né? A primeira vez que o cara pôs o cinturão, só que aí Topuria já tinha sido campeão, o Poatan também, os caras trazem emoção. E nos lances de luta, highlights, explodem de milhões e milhões de visualizações. Não dá nem carona aí pro Makhachev e Chimaev. E agora falando na próxima luta de Islam Makhachev, o Demetrius Johnson já apareceu aí em suas redes sociais e declarou que a próxima luta a ser feita é Topuria e Makhachev, o número 1 contra o número 2 do ranking peso por peso. O duelo pra saber quem que vai ser o número 1 da atualidade. Ele declarou o seguinte, ó: Ilia Topuria versus Islam na Casa Branca. Faça isso acontecer, Dana White. E tá aí, assina embaixo aqui das palavras do Demetrius Johnson. Eu acho que todo mundo quer ver essa luta, mas o Makhachev já tá mirando outros adversários e também outras pessoas aí estão sugerindo uma luta com Kamaru Usman. Pois é, Islam Makhachev contra Kamaru Usman, e pode ser que o Topuria não enfrente o Islam agora. Pode ser que o Topuria faça também uma luta, e eu vou explicar o porquê. O Paddy Pimblett apareceu em suas redes sociais e declarou o seguinte, ó: ou o Topuria vai cumprir a palavra dele e subir pra lutar com o Makhachev, ou ele cumpre a outra palavra e me enfrenta em sequência. Parece que já tá rolando uma negociação aí, e eu acho que o Topuria vai enfrentar o Paddy Pimblett antes de enfrentar o Makhachev, e acho que o Makhachev vai enfrentar o Kamaru Usman. Aí fica a torcida aqui pra nenhum dos dois perder, né? Porque eu mesmo quero ver essa super luta, Topuria e Makhachev na divisão de cima. O Dana White já deixou o trem passar uma vez, o Makhachev acabou subindo, ficou enrolando ali, acabou não saindo essa luta, Topuria e Makhachev era a luta a ser feita, e agora o trem pode passar novamente. O empresário do Islam Makhachev apareceu em suas redes sociais e declarou o seguinte, ele que também é empresário do Kamaru Usman, ou seja, ele agencia aí os dois atletas. O cara não é bobo, né? Quer beliscar a fatia dos dois lados. Ele declarou o seguinte, abre aspas, o Islam Makhachev disse que quer enfrentar o Kamaru Usman. O Kamaru Usman é um oponente muito duro e eu represento ele também. E ele não é uma noite fácil pra ninguém. Ele é o verdadeiro negócio. E o Islam quer lutar contra o verdadeiro negócio. Fecha aspas, declarou aí o Ali Abdelaziz. Realmente, o Kamaru Usman é um ótimo lutador, uma lenda. Na minha opinião, o maior da história do peso meio-médio, mas o momento dele já foi. O momento hoje é de outros atletas e também do próprio Topuria. Essa é a super luta, Topuria e Makhachev. O Kamaru Usman pode vencer o Makhachev? Na minha opinião, tem totais condições. Traz um verdadeiro problema aí pro Islam. É muito bom no wrestling, é melhor na trocação do que o Makhachev. A gente viu ele lutando contra o Chimaev, se dando muito bem ali, sobrevivendo àquela blitz, mas o tempo já tá passando, já tá baleado, já tá aí, já tem muita quilometragem, já tem mais quilometragem do que Fiorino de entrega. Então, hoje pode ser que o Islam seja o favorito. O negócio é carne fresca, colocar aí um novo nome pra enfrentar o Islam Makhachev, mas não se surpreendam se essa luta acontecer. O Islam já deu sinal verde, o empresário já deu sinal verde e o Dana White
vive atendendo aí os pedidos dos russos e tem essa questão do calendário, do Topuria pode fazer mais uma luta, ele tá um tempinho parado, o Makhachev também não sofreu danos aí, vamos ver, né, porque o Makhachev costuma demorar pra lutar, vamos ver se ele vai querer ser um campeão ativo e voltar aí, sei lá, em fevereiro, março, mas pode comprometer aí o card da Casa Branca. Então a gente tá vendo aqui um verdadeiro risco dessa luta não acontecer na Casa Branca. Topuria e Makhachev pode ser deixado aí pra depois, em outro pay-per-view não mais, né, que agora é a Paramount, mas em outro card. Então, olho no lance, hein? Pode ser que o UFC deixe essa oportunidade de super luta escapar mais uma vez aí pelos dedos. E tem lutador discordando disso daí, querendo seu espaço. E esse lutador é nada mais, nada menos do que nosso brasileiro, Carlos Prates. O Carlos Prates apareceu ali concedendo uma entrevista ao canal do Laerte Viana e declarou o seguinte, ó. O Islam seria o favorito contra o Kamaru Usman, mas é uma luta mais difícil pra ele do que enfrentar eu ou Michael Morales. Mas pedir o Topuria já é demais. Aí é sacanagem, não tem nada a ver. Fecha aspas, declarando aí o Carlos Prates, admitindo que o Kamaru Usman é um confronto mais complicado para o Makhachev e não querendo ver essa luta aí contra o Topuria. E claro, né, o Carlos Prates tá ali na divisão, tá buscando o seu espaço, mas se a gente for falar com os fãs aí, podem ter certeza que todo mundo quer ver Topuria e Makhachev. Eu mesmo quero ver o Carlos Prates sendo campeão e eu acho aí que se ele lutar contra o Makhachev é complicado. O Makhachev vai levar ele pra baixo, vai fazer algo ali parecido com o que fez com o Jack Della Maddalena. Então deixa a divisão dar uma circulada, põe ele pra enfrentar o Topuria. Até o próprio Kamaru Usman pode sair com a vitória aí. Carlos Prates pode esperar mais um pouquinho. Se eu fosse o Carlos Prates, eu lutaria agora contra o Jack Della Maddalena. E eu acho que essa luta vai acontecer. Uma luta de trocação franca. E eu acho que o UFC não vai querer queimar o Carlos Prates assim. Não vai jogar ele pro Islam Makhachev, que tem o antijogo totalmente aí, todas as ferramentas pra parar o nosso fumante. Como eu falei, eu quero ver o Carlos Prates como campeão. Eu querendo ver ele como campeão, não quero ver ele enfrentando o Makhachev. Claro, Carlos Prates tem a mão pesada, um ótimo controle de distância, é maior, pode nocautear o Makhachev, o que seria cinema, mas a chance não é muito alta. Ele tem mais chances, na minha opinião, do que o Maddalena, que o Maddalena é aquele cara que vai pontuando, já o Prates é aquele que bota a mão e o cara paga. Eu acho que é assim que para o Makhachev. Eu acho que o Topuria tem mais ferramentas aí, o próprio Kamaru Usman também, para parar o Islam. Vamos ver qual que vai ser a decisão do UFC. E o Kamaru Usman também apareceu falando sobre a luta, colocando lenha na fogueira. Abre aspas para a fala do Usman. Não existe animosidade, nem rivalidade, só competição. Fazemos isso de graça no treino todo dia. E agora vamos entreter o público. Eu adoro isso. Se eu machucar o Islam e ele cair e houver chance de eu dar o golpe final, essa é a diferença. Eu não vou dar esse golpe. Fecha aspas, declarando aí o Kamaru Usman, colocando um pano gelado aí em cima da situação, né? Um pano molhado aí em cima da situação, falando que não tem animosidade, não tem rivalidade, então, se não tem nada, é melhor que essa luta nem aconteça, né? Um duelo aí mais amigável, né? Ambos agenciados aí pelo empresário Ali Abdelaziz, só que eu acho que o UFC não vai dar esse fora e fazer essa luta, mas eu não ficaria surpreso também. Tem chance sim de acontecer, mas vamos ver, né? Vamos ver, tudo depende do Dana White. Vocês viram aí, não tem rivalidade, só competição. Se o Islam cair, eu tiver que dar mais um golpe ali, eu não vou dar, então, pô, não sei. Eu acho, na minha opinião, essa luta aí não tem que acontecer. Pelo momento, né? É um duelo interessante, eu não vou mentir aqui pra vocês. Kamaru Usman, eu sou fã do Kamaru Usman, acho que ele tem as ferramentas aí pra parar o Makhachev, mas no cenário que tem todo aí, com tanto de lutador aí na divisão, eu acho que não seria justo. Ainda mais também o Topuria aí, com essa narrativa. O que vocês acham? Querem ver Kamaru Usman e Makhachev ou Topuria e Makhachev? Deixa aí sua opinião nos comentários e bora continuar aqui. E quem apareceu falando sobre Islam Makhachev foi nada mais, nada menos do que Arman Tsarukyan. Ele falou que o Topuria traz reais problemas aí, problemas verdadeiros para o Makhachev. Falou que ele traz mais problema do que qualquer um. Abre aspas aí pra fala do Tsarukyan. O Topuria tem um soco muito mais pesado do que o do Maddalena. Ele apagou quase todos os adversários com quem ele lutou. Fecha aspas, declarando aí o Tsarukyan, falando aí que o Topuria vai ser um oponente muito mais duro do que foi o Jack Della Maddalena. E eu assino embaixo aqui. O pessoal fala, o Topuria é mais baixinho e tudo mais. Só que se a gente olhar o tamanho aí da última luta, né, o discurso era esse, que o Charles era maior que ele e tudo mais, e a gente sabe que não é muito bem assim que funciona. Também teve o Volkanovski, que lutou contra o Islam e deu a luta mais difícil da carreira do russo, e eu acho que o Topuria traz verdadeiros problemas pro Makhachev. É como eu falo aqui, pra parar o Makhachev tem que botar aquela mão pesada, se conectar uma mão pra ele cair duro, porque senão o russo não para. É um cara que vai pra frente, busca a queda, então pra parar tem que ser nocauteando. Pelo menos esse é meu ponto de vista. E quem apareceu provocando o Islam Makhachev foi nada mais, nada menos do que o Morales. O Morales que vem num hype gigantesco, nocauteando todo mundo. O cara é gigantesco pra divisão, parece até um peso médio. Falou o seguinte, ó.
abre aspas, fique 2 ou 3 anos em Tijuana e você aprenderá a nocautear Islam, fecha aspas, declarando Morales aí, provocando o Makhachev, né? O Makhachev que não costuma nocautear, é um cara ali mais da finalização e deu essa alfinetada. O Morales que tá muito próximo de disputar o cinturão. Estão falando até em uma luta com o Carlos Prates, só que como eu falei pra vocês, eu acho que vão colocar aí o Prates contra o Madalena e podem colocar o Morales até contra o Rakhmonov, aí se o Rakhmonov voltar, e é isso. E falando em Rakhmonov, o garoto Rakhmonov não luta faz tempo, hein? E o que tá acontecendo com a carreira do cara? Lesão após lesão? Olha só isso daqui. Trazendo aqui agora uma curiosidade pra vocês, né? Nem curiosidade, um fato. O Shavkat, ele tá fora por tanto tempo que ele conseguiu parabenizar os últimos 3 campeões. A gente já tá falando aí no Shavkat lutar pelo cinturão faz tempo. Olha aqui, ó, ele primeiramente aqui parabenizando o Belal Muhammad, ó, parabéns Belal, uma vitória merecida. Depois aqui ele parabenizando o Jack Della Maddalena, ó, ótima performance, tal. E depois agora, mais uma vez, parabenizando um novo campeão, dessa vez o Islam Makhachev. O cara, ó, em 2024 ele parabenizou o campeão, aí agora em maio parabenizou mais um novo campeão, e agora no final do ano, aqui em novembro, parabenizando o Islam Makhachev. O cara tá vivendo de parabéns, hein? Quando será que o Rakhmonov vai voltar? Vai ter que voltar e fazer mais uma luta, não vai conseguir voltar e disputar o cinturão. Situação delicada aqui do Rakhmonov, hein? Enfim. Quem apareceu também falando sobre essa luta de Makhachev e Topuria foi o ex-campeão Sean O'Malley. Ele também tem a mesma opinião, olha só. Abre aspas, o Islam contra o Topuria será uma luta muito mais equilibrada que Islam e Jack Della Maddalena. Ambos são nota 10 no MMA. Essa luta seria a maior e mais técnica luta da história. Fecha aspas, declarou Sean O'Malley. E o Sean O'Malley apareceu falando aí que tem pena do Jack Della Maddalena, coitado do Jack Della Maddalena. O Sean O'Malley, que agora vem sendo bem sincero aí, deixou aquela marra toda de lado e agora faz aí afirmações lúcidas, faz declarações lúcidas, sinceras. Olha só o que ele falou, abre aspas, coitado do Jack Della Maddalena, ele vai lá, ganha o cinturão e a primeira defesa de cinturão é contra o Islam. A minha sorte é que eu ganhei o cinturão e me colocaram pra lutar contra o Tito Vera. E deu risada aí o Sean O'Malley, verdade. Imagina só, você ganha o cinturão, ralou pra chegar lá e aí a primeira defesa é nada mais nada menos contra a máquina russa, Islam Makhachev. Complicada a situação do Jack Della Maddalena, hein? Ficou com cara de choro na luta, hein? Totalmente frustrado. E quem apareceu também falando foi o Ian Garry. O Ian Garry já tá mirando o Islam Makhachev também. Tá todo mundo mirando a cabeça aí do Islam. É aquilo, né? Quando você é campeão, vai todo mundo atrás de você. Todo mundo quer tirar o ouro. Abre aspas pra fala do Ian Garry. Quando eu nocautear o Belal essa semana, eu vou me tornar o número 1 do ranking peso meio médio do planeta. E eu vou me consolidar como o próximo na linha para enfrentar o Islam Makhachev. Fecha aspas, declarou aí o Ian Garry. Aí sim, hein? Outro confronto interessante aqui. E o Ian Garry que tem 1,90 m, aí sim o tamanho começa a fazer a diferença aqui. O próprio Morales também é muito forte. O Ian Garry também, que se movimenta muito, pode trazer problemas pro Islam, hein? Será que o reinado do Islam vai ser longo nessa divisão? Pelo que a gente viu contra o Jack Della Maddalena, pode ser que sim, mas o Jack era um cara menor, mais do tamanho do Islam, com um casamento ali mais favorável. Na minha opinião, o melhor casamento pro Islam era o Jack Della Maddalena, só que aí tem outros animais aí na categoria. Carlos Prates, Ian Garry, Rakhmonov, o próprio Morales. O que vocês acham? Acham que o Ian Garry teria sucesso contra o Islam? Vamos ver, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Agora falando de Daniel Cormier e Jailton Malhadinho, Daniel Cormier recentemente teve um vídeo vazado pelo Tom Aspinall, onde ele critica, praticamente humilha o Malhadinho. O Cormier apareceu depois e pediu desculpas, só que o cara voltou a atacar o brasileiro de forma indireta, uma humilhação indireta, porque olha só o que o Cormier falou. O Cormier foi perguntado sobre quem que ele enfrentaria se ele fosse voltar a lutar no UFC, um possível adversário, e ele falou o seguinte, ó: eu lutaria contra o Jailton Almeida. É tranquilo, é seguro. Eu posso literalmente lutar com o Jailton e depois chamar pela próxima luta, chamar o próximo oponente. Fecha aspas, declarando aí o Cormier, falando que se fosse lutar, né, de novo, se ele fosse fazer o retorno, ia escolher lutar com o Jailton Almeida e deu a entender aqui que ganharia, né, porque já ia chamar a próxima luta. Olha só, hein, o que vocês acharam disso daí? Desrespeito com o Malhadinho? Será que o Cormier venceria o Malhadinho nos dias de hoje? Deixa aí a sua opinião nos comentários, hein? Pediu desculpa e voltou a falar do cara. Quem que você acha que ia vencer essa luta? Jailton Malhadinho ou Cormier? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu vi várias pessoas aqui falando que o Cormier ia ganhar, principalmente os gringos. Eu já não sei não, eu acho que o Cormier já passou da idade, mas aqui fica aqui a minha opinião. Completo desrespeito aí com o Malhadinho. Isso sim é desrespeito, ainda mais uma voz como o Cormier. Primeiro vazou o vídeo, agora falando tudo aí, tá queimando o nosso brasileiro.
E agora, mudando totalmente o disco, falando agora sobre boxe. Jake Paul vai enfrentar nada mais, nada menos do que Anthony Joshua em sua próxima luta transmitida pela Netflix. O Jake Paul estava marcado para enfrentar o Tank Davis nessa super luta de boxe da Netflix. O Tank Davis teve que sair a luta aí por questões judiciais, não sei o que aconteceu, mas enfim. Quando o Tank Davis saiu de cena, o Jake Paul desafiou o Francis Ngannou. E o Ngannou rejeitou, não quis lutar. E aí começaram a falar o quê? Pô, o Ngannou tá correndo e tudo mais. E aí o Jake Paul começou a crescer ali no conceito. E aí algumas pessoas falaram, pô, ele tá tirando, ele tá fazendo isso daí só pelo marketing, ele não vai querer lutar contra o Ngannou. E aí ele desafiou o Anthony Joshua, que nocauteou o Ngannou, e o cara aceitou. E o Jake Paul apareceu falando aí que vai ganhar uma fortuna por essa luta. Só isso que explica, né? Porque, na minha opinião, ele vai ser nocauteado. Ele pode ser nocauteado. Tem um risco, mas o cara é corajoso. Vamos ser sinceros. Jake Paul é corajoso. E ele falou aí, ó. Parem de me perguntar. Eu vou ganhar 267 milhões de dólares. Será que esses números são verdade? Dá mais de 1 bilhão de reais, quase 1,5 bilhão de reais. Loucura, pessoal. Loucura esse valor. A luta vai acontecer, mas tem algumas regras especiais. Olha só, as regras são as seguintes, ó. Vai ser uma luta no peso pesado, vai ser 8 rounds de 3 minutos, e o Anthony Joshua não pode pesar mais de 245 libras. Vamos ver aqui quanto que dá isso aqui em quilos. Olha só, 245 libras dá 111 quilos. Ou seja, o limite aí 111 quilos. O que dá uma leve equilibrada, né? Mas o cara vai chegar grande da mesma forma. É isso. Luta confirmada. Quem que leva essa? Jake Paul ou Anthony Joshua? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu acho que o trator vai passar, hein? O trator vai passar em cima do Jake Paul. Enfim, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso giro de notícias. Deixa o like aí pra fortalecer e principalmente se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo do UFC, beleza? Tá rolando vídeo novo aqui, ó, o último giro de notícias. Só clicar e conferir. Grande abraço e te vejo lá.